Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e te ativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Estamos aqui no Congresso do Autismo do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. O congresso administrado pelo professor João Lucas. E como se fala de autismo? Quando se fala, as pessoas logo pensam em crianças, né? Apesar que o que a gente vai falar aqui não é só para criança, mas é questão da importância de uma boa nutrição. Por isso que a gente fez questão de convidar aqui ao nosso podcast a nutricionista Júlia Haas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, de estar aqui no nosso podcast, falando sobre a importância da nutrição, quão importante é cuidar da qualidade da alimentação, não só do TEA, né? Como também toda pessoa deve cuidar, né? Você vai poder compartilhar com a gente dessa importância. Então, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Realmente, a nutrição, ela é de extrema importância para o paciente autista, para a pessoa autista, assim como para a pessoa neurodivergente. É um tema muito abrangente, que envolve vários aspectos, tanto bioquimicamente como terapeuticamente. É verdade, concordo. Você, quando resolveu ser nutricionista, como que foi, primeiramente? Vamos conhecer um pouco da Júlia. Como que você entrou nessa área de nutrição? Eu sou nutricionista já vão fazer 15 anos, né? Quando eu prestei vestibular, eu sou do interior do Pará. Eu prestei na capital, Belém do Pará, para eu só tinha uma chance, né, que era prestar para o UFRJ ou UERJ na época, e eu fiz o UFRJ. Eu estava pensando em enfermagem, aí na época um tio meu conversou comigo, falou: tenta nutrição, que a nutrição é a profissão do futuro. Aí eu falei: nossa, será? Eu falei: ah, tá. Sim, porque eu Isso quanto tempo atrás? Gente, há uns 15 anos ou E o mais. pessoal não dava tanta importância à nutrição na época, A né? nutrição não era tão assim, mas já estava ficando bem concorrida, estava bem concorrida. Na época, eu concorria a eram 130 por vaga. Aí, então, eu passei todas as fases, na primeira turma, entrei e comecei a me apaixonar pela nutrição. E aí, fui e fiz alguns períodos aqui na UFRJ e fui ficando. Aí já trabalhei em todas as áreas de nutrição, todas, personal diet, cozinhas industriais, merenda escolar, todas. E fui parar na nutrição e no autismo, desde quando comecei a investigação, diagnóstico do meu filho, Heitor, de 7 anos. Você é uma mãe atípica. Sim, de 2. O diagnóstico da minha filha saiu há pouco tempo, ela vai fazer 10 anos, porque foi mais difícil, né? Ela fez assim, ó, a gente chama de masking, né? E ela conseguiu se moldar, mas tinha muitas questões que eu não entendia, e fui. Saiu um diagnóstico de TDAH e TAG, e agora realmente ela foi diagnosticada como TEA. E assim, eu me encantei e também eu percebi que a seletividade do meu filho foi bem difícil e eu consegui tirar ele, driblar essa comorbidade, e percebi que ela era presente em praticamente todas as famílias que eu conhecia. E muitas mães me perguntavam como que eu consegui fazer. E aí eu fui estudando, me aprofundando e comecei a
todo mundo falava: "Por que que você não atende, também, já que você passa por isso e tudo?". Aí eu falei: "Ah, vou começar". E fui aos pouquinhos, e cada vez uma mãe falava com a outra, e grupos de mães, e daqui a pouco, quando eu vi, já estava rodeada de famílias, e tô aqui até hoje, só me Caramba. aprofundando. E sou, né, pós-graduada em nutrição e autismo, TDAH, doenças mentais, e sou pós-graduanda em ABA, né, porque a gente precisa muito, né, trabalhar de comportamentos. É É verdade. importante. Ou Também tenho seja, pós em nutrição clínica também, mas que legal. para trabalhar as condições clínicas também, né. E no caso, então, você, por uma dor, fez com que você acabasse entrando de cabeça numa área, né, Isso, específica como o TEA, né. No isso. caso, a seletividade, por que que ela acontece no TEA? Então, a seletividade alimentar, ela é um nome mais popular, né, na verdade, pelo Código de Doenças, a gente tem um nome específico que se chama TARI, né, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. É ali que se enquadra a seletividade alimentar. Então, ele é um transtorno onde a criança ela fica perturbada com aquele alimento, né? Ele causa uma agitação na criança, uma perturbação, causa um conflito, né, nessa criança, e ele é multifatorial. A criança tem uma aversão àquele alimento, e pode ser por causas orgânicas, por causas clínicas, alguma condição clínica, comportamental, muito também, e sensorial. Não podemos descartar o sensorial, mas não é só o sensorial sempre. Então, assim, é um conjunto de fatores. Não dá para se dizer, ele não gosta do arroz porque é sensorial, ele não consegue chegar por causa do cheiro, ele não consegue comer por causa da textura. Não é só sempre sensorial. Tem sempre vai ser multifatorial. Eu tenho um paciente, por exemplo, eu tinha um paciente que ele não conseguia ficar perto do ovo. Ele tinha total aversão ao ovo. E a mãe pedia para me trabalhar, porque era uma proteína importante. Aí eu falei, calma, porque eu trabalho em duas vertentes, a clínica e a terapêutica. E eu faço uma anamnese, que é um protocolo clínico próprio que eu tenho, e nesse protocolo eu peço uma bateria de exames. E ali eu peço painel alérgico. Eu pedi o painel alérgico dele antes de começar a trabalhar. E lá veio que ele é IgE alta, né? A IgE é bem alta para o ovo. Eu falei, olha, mãe, ele é muito alérgico ao ovo. Então, isso gera uma aversão dele ao ovo. Então, assim, não é só uma questão sensorial, ele realmente é muito alérgico ao ovo. Então, ele repugna o ovo, ele não consegue se aproximar. Então, a gente não vai trabalhar o ovo. A gente pode trabalhar o ovo, sensibilizar ele aos poucos, mas nesse momento ele não está conseguindo. E aí a gente viu que bioquimicamente tinha um fator ali comprovando. Então, assim, Entendi. como eu falo, tem multifatorial. E no caso, o que que seria a metilação do DNA? Isso. Então, a metilação do DNA, o que acontece? O paciente autista, ele tem uma predisposição a ter polimorfismos genéticos, né? Que são alterações nas cadeias de DNA dele, né? Que não necessariamente vão alterar o seu fenótipo, né? Que é a sua característica, mas podem gerar alguma alteração, como se fosse, assim, por exemplo, alguma comorbidade. Por exemplo, um polimorfismo genético aonde aumente a estereotipia de bater as mãos. Entendeu? Uma alteração no Entendi. código genético aumente a estereotipia de bater as mãos, ou aumente o comportamento dele, o contato visual piore. Então, há algumas dessas características que não alteram fenotipicamente. Então, aí o DNA ele está o tempo todo sendo reparado, consertado, né? Isso o próprio organismo ele consegue fazer. Então, a metilação do DNA é um ciclo de
que acontece bioquimicamente, né? É uma engrenagem bioquímica que acontece e que depende de vitaminas específicas para essa engrenagem funcionar. Imagina uma fábrica, uma máquina gigante, engrenagens girando e funcionando para poder atuar ajudando esse DNA a se reparar. Então aqui o polimorfismo, o DNA, essa estrutura como se ela tivesse sido danificada. Aí a metilação está ali trabalhando para reparar esse DNA. Ele está metilar significa colocar uma cadeia de metil, né? Uma cadeia de carbono. Então, essas cadeias de carbono vão ajudar nessa reparação. E aí, ele não pode estar nem hipermetilado e nem hipometilado. Então, tem que estar em equilíbrio. Então, por exemplo, vitaminas do complexo B, como a B12, o ácido fólico fazem parte dessa engrenagem e são extremamente importantes. E o que é que isso impacta, por exemplo, na regeneração de neurônios, né? A gente sabe que os neurônios o órgão-alvo do autista é o cérebro. Então, os neurônios eles estão sendo todos os dias danificados. Então, eles precisam ser reparados. Eles precisam. Depois que ele morre, ele não nasce novos. Então, tem que ter reparações nesse sistema. Então, aí o ácido fólico ele atua no processo cognitivo, na formação de hemoglobina, em várias coisas nesse organismo. E também nas cadeias de DNA, na reparação de cadeias de DNA. E ele atua nessa engrenagem. Então, uma criança que tem um ácido fólico muito baixo, ela vai ter esse processo danificado. Por exemplo, a criança que está com a B12 lá em cima. Mas como, Júlia? Leite de vaca. Criança que bebe 1 litro de leite por dia. Por quê? Porque ela é seletiva. Está entendendo como as coisas se juntam? Ela tem uma seletividade alimentar muito alta para o leite de vaca. Então, ela toma muito leite de vaca. Então, a B12 dela vai lá para cima, vai para 1.800, 1.500. Vai olhar assim, ó. Vão olhar, vão dizer assim, tá tudo bem, tá alta. Não tá tudo bem, porque isso vai gerar agitação. A criança é agitada, anda, gira o tempo todo. Ela tá descompensando essa engrenagem, entendeu? Fora que a criança que tem, outra situação, a criança que tem a homocisteína alta, que é um metabólito do processo de degradação da proteína, né? E ele também entra nessa engrenagem, ajudando essa engrenagem a funcionar. Então, a criança que é seletiva para carne, ela come muita carne vermelha, ovo, ela não tolera arroz, feijão, mas ela come muita carne. Então, vai subir muita histamina, vai subir muito a homocisteína. Quando você olha o exame, ninguém pede a homocisteína do autista, entendeu? Mas se você pedir, tá altíssima e a criança tá agitada. E aí tem como fazer esse equilíbrio, então. Sim, tem. A questão é você equalizar. Tem suplementos específicos que fazem esse equilíbrio e você maneja a dieta, diminuindo esse consumo, organizando esse consumo, trocando por outras proteínas, que você consegue equilibrar. E aí a criança começa a melhorar. Porque isso tudo vai afetar nessa engrenagem, entendeu? Porque o que vem do alimento que entra na criança se transforma em processos bioquímicos. Se a criança come um ovo, proteína, se a criança come arroz, carboidrato, tudo dentro do organismo vai se transformar em processos bioquímicos. E esses processos vão afetar o organismo da criança de alguma forma, para o bem ou para o mal, dependendo do que ela está ingerindo. E o que você diria sobre a maior importância aí da nutrição para a Prompea? O que está envolvido? A nutrição é importantíssima e deveria ser muito mais valorizada. Por que você fala que não é valorizado? Muito. Por exemplo, primeiramente,
Para você se capacitar no autismo, você tem que investir muito em bons cursos, né? Em bons cursos, boas pós-graduações, cursos de profissionais renomados, de universidades boas, isso que importa, eu vejo assim. E você estudar muito, se atualizar, bons livros, que são caros, e isso é fundamental, porque você tem que estar. Você não pode se basear em qualquer coisa que falam. E outra coisa, se dedicar bastante, e isso tem outro custo, que é o seu tempo, a sua energia. Isso não é valorizado, porque para você ir para o mercado de trabalho, isso vai impactar no seu preço, né? Então, você tem que se destacar ali. Então, você tem que mostrar para o público o quanto você investiu e o quanto é o seu diferencial para atender essas crianças. E sua qualidade, porque essas crianças não podem lançar mão de qualquer profissional. Elas precisam de profissionais altamente gabaritados, porque é extremamente complexo. É extremamente complexo. Entender o paciente autista é, é, e tem que ser uma coisa integrada. O nutricionista do autismo, ele não pode entender só da nutrição, ele tem que entender um pouco do comportamento, do sensorial, outras vertentes para ele poder integrar esse conjunto e trabalhar isso na terapia, que é a terapia alimentar, se ele for para essa área. E se ele ficar só na clínica, ainda assim ele tem que entender para ele conseguir montar os planos alimentares estratégicos para a mãe conseguir aplicar em casa. Senão ela não consegue fazer com que ele aceite os alimentos. Entendeu? Entendi. Interessantíssimo. E aí, no caso, você então monta uma dieta para cada paciente, baseado na fisiologia de cada um e na situação que ele se encontra. Isso, é tudo personalizado. Não é uma dieta propriamente dita. É um plano alimentar estratégico. Plano alimentar estratégico. Isso. Por exemplo, se a criança come o macarrão, só come o macarrão, o miojo, como que eu vou trazer outros macarrões e tirar o miojo? Então, aí eu vou montando um passo a passo para a mãe entender. A gente chama de cadeia alimentar, ou food chain, Sim. a técnica, né, do encadeamento de alimentos. E aí eu tenho que mostrar para essa mãe como é que ela vai fazer. Aí eu monto como se fosse um e-book para a mãe entender, com figuras, com imagens, uns passo a passos, e coloca as orientações. E aí ela vai seguindo. Não é uma dieta em si, Sim, entendeu? sim. E assim, em relação à valorização também, a gente questiona mais posicionamento do CRN, do CFN, em relação aos planos de saúde que não liberam a terapia alimentar, que eu acho que é crucial para todo paciente autista também terem reembolso, porque se eles têm reembolso da psicologia, da fonoaudiologia, da fisioterapia, por que não da terapia alimentar? A gente precisa sim, porque como é que as mães vão manter essas crianças, entendeu? Essas crianças precisam da terapia alimentar, porque mais de 80% das crianças têm seletividade alimentar e grave, e não é só otário, eu já passei, crianças com transtorno de ruminação, mastigam o alimento, vomitam e comem de novo, tem transtornos gravíssimos. Como chama esse transtorno? Transtorno de ruminação. 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 É como os animais, né? Os Igual os ruminantes. Tem crianças que têm o packing, guardam os alimentos na bochecha, não conseguem, guardam por muito tempo para engolir isso, causa mais hipotonia de face. Tem crianças que têm pica malácia, comem coisas que não são alimentos. Tudo isso são transtornos que podem ser trabalhados em terapia alimentar, transtornos graves que tiram o foco da fono, tiram o foco da TO, que podem estar trabalhando outras demandas e mandar essa demanda para a terapia alimentar. Mas o plano de saúde, o convênio, não tem as terapeutas nutricionistas capacitadas e também não reembolsam as nutricionistas para as mães. Então, eu acho que isso precisa ser discutido pelos conselhos e os planos precisam deliberar isso. Interessante, muito bom, muito bom. Olha, Júlia, eu vejo que você tem muita bagagem, muita informação. E quão importante é, até você te fazer a última pergunta relacionada ao intestino, né? Eu já escutei muito falar sobre isso, né? Que ele é o segundo cérebro. Qual a importância do intestino na vida
de um TEA? Tem relação ao TEA com autismo? Sim, eles têm muitos transtornos gastrointestinais, gases, distensão abdominal, a microbiota bem desorganizada, e isso impacta porque o intestino, ele é onde você produz a imunidade, na verdade, produz não, eu falei de forma errada, desculpa, mas é onde ele auxilia na questão da imunidade, entendeu? Eh, ele tem uma conexão direta com o cérebro através de um nervo vago. Então, você ter uma boa microbiota, as crianças vêm bem desorganizadas, com desbiose intestinal, ou com diarreia. Eu tenho paciente que tem diarreia há 1 ano, então é um trabalho bem longo para organizar essa criança, tirando alimentos, dieta de exclusão, fazendo testes laboratoriais e colocando suplementação de precisão. Não é qualquer lata de farmácia, gente. É suplementação de precisão manipulada, calculada, de acordo com a idade, peso, o nutriente específico que vai colocar ali, trabalhando fibras, foz, que é uma fibra específica, trabalhando beta-glucana, são fibras específicas para melhorar o intestino, avaliando. Os autistas têm muitos com síndrome do intestino irritável, síndrome do intestino permeável, que não são tratadas, e as crianças, com isso, eles desenvolvem muita hipersensibilidade alimentar. Então, assim, constipação, aí eles têm essas alternâncias de muita constipação ou diarreia. Então, assim, a gente precisa melhorar esse intestino para melhorar essa imunidade e essa conexão, porque quando você coloca fibras, o intestino está funcionando direitinho, a alimentação mais equilibrada, o intestino entra no equilíbrio ali e eles conseguem produzir metabólicos, um deles chamado butirato, que eles participam da formação de neurotransmissores. E isso aí melhora essas conexões e sinapses Interessante. nervosas. E para finalizar, doutora Júlia, manda um recado então para o seu público sobre a importância de uma nutricionista na vida, né, dos Gente, seus olha pacientes. só. Cada paciente autista tem que ter a sua nutricionista para chamar de sua. Então, por favor, eu peço aos neuropediatras, quando fizerem os seus laudos e indicarem as suas terapias, incluam já o nutricionista, façam a solicitação para a gente fazer as intervenções precoces nessas crianças, para esses transtornos alimentares não se agravarem, e essas crianças ficarem com taxas baixas de nutrientes, micronutrientes, ou também essa seletividade não ficar tão grave ao ponto das mães entrarem em mais desespero. Então, vamos nos ajudar quanto profissionais, quanto equipe multi. E sem contar que a gente tem que pensar na prevenção. Isso, a prevenção. E quando é bem nutrito, se evita muitas doenças. Sim. Né? Quantas doenças não se desenvolvem por falta de nutrientes? Sim, eu tenho muitas crianças seletivas com triglicerídeos altíssimos, resistência à insulina, glicose, glicemia, hemoglobina glicada alta, colesterol alto, então a homocisteína alta junto com colesterol, que é um risco de formação de placa de ateroma. Então, porque eu tenho que ajustar tudo, é uma correria, as mães ficam muito preocupadas. Então, vamos fazer intervenções precoces clínicas e terapêuticas com a nutrição para evitar doenças, também a obesidade infantil, porque mesmo ele pode ser seletivo e compulsivo ao mesmo tempo e estar acima do peso. Então, vamos trabalhar para que a gente não desenvolva essas doenças, né? Que já tem muitas aí, e prevenir doenças futuras também, né? É verdade. Doutora Júlia, muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço. É muita informação. Acho que precisava de mais de 1 hora, né? Pra gente tirar aí tanta informação. Muito, mas não, de forma alguma. Eu acho que foi essencial. Acho que abrangeu bastante coisa, é importante. E principalmente num congresso como esse, né? Congresso do Autismo tem tudo a ver, tudo que você nos trouxe. Por isso eu quero agradecer a sua entrevista. Agradeço. Tá bom? Agradeço. Muito obrigado. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no podcast do Conficast, que é o podcast aqui do Congresso do Autismo.
aqui da Barra da Tijuca, administrado aqui pelo professor João Lucas, e agradecemos esse espaço, que temos que dar voz a profissionais de qualidade como a Júlia Ads e outros que estão aqui presentes também. Assim, agradecemos a presença de todos.